Numa terapia regressiva, um paciente relata um trauma de infância. Sua infância foi muito triste e muito sofrida, porém o seu pai era alcoólatra e ele brigava muito com todos na família. Brigava muito com a mãe, brigava muito com ele e com todos os seus irmãos. Ele cresceu dentro de um ambiente cheio de transtornos, cheio de conflitos, cheio de brigas e cheio de separações. Muitas vezes ele via a mãe dele chorando pelos cantos, desesperadamente, sem saber o que fazer e ao mesmo tempo sentindo uma tristeza tão profunda que ele ficava comovido ao ponto de querer até matar o pai. É a raiva, é o ressentimento, é a revolta, e esta criança cresceu exatamente nesse ambiente. Isto foi da sua infância até a adolescência, entre os seus 14 e 16 anos de idade. Somente quando ele se tornou adulto, que ele começou a trabalhar e começou a ser mais independente, é que ele começou a enfrentar esse pai. E daí o seu pai começou a mudar. Estamos vendo um caso que muitas pessoas passaram por isto. Muitas pessoas tiveram um pai alcoólatra na família. O alcoolismo não somente destrói toda a relação familiar, como destrói o afeto, o amor, o carinho e a autoestima dessas pessoas. É a esposa que não se sente mais amada, se sente inteiramente rejeitada. São os filhos que têm vergonha de levar os seus amigos em sua casa porque sabem que vão encontrar uma situação extremamente desagradável e vergonhosa. Então, problemas de alcoolismo na família é um problema de saúde pública, é um problema muito sério. E os prejuízos psicológicos que ela traz, os traumas que ela desenvolve, é muitas vezes incurável até. Na vida adulta, o paciente relata que ele sempre sofreu muito com as pessoas. Ele nunca confiou em ninguém, sempre desconfiando de tudo e de todos ao mesmo tempo. Por menor que fosse a relação que ele tivesse, seja ela de trabalho, seja ela pessoal, seja ela profissional, ele nunca acreditou nas outras pessoas. E também ele teve uma experiência extremamente negativa na sua casa, no seu passado. Como é que ele pode confiar nas pessoas? Seu pai, que poderia ser o grande exemplo da sua vida, ele se tornou exatamente o grande conflito da sua própria existência. Então, ele deixou de acreditar nas pessoas, deixou de acreditar no carinho e no amor que as pessoas pudessem oferecer e dar a ele. E aí ele passou uma vida extremamente de solidão. A solidão muitas vezes não tem uma causa definida e precisamos encontrar as razões inconscientes que levaram a pessoa a se fechar dentro do seu próprio mundo e não querer mais compartilhar as suas emoções e seus sentimentos com as outras pessoas. É uma solidão que a própria pessoa cria como defesa sobre todas as coisas ruins e desagradáveis que ele passou na vida. É o medo de vir a sofrer novamente. É o medo da rejeição que as outras pessoas possam dar a ele. É o medo de se sentir rejeitado novamente, porque na sua infância foi assim que aconteceu. Seu pai, que deveria ser uma expressão de carinho, de afeto e de amor, foi exatamente uma expressão de profunda rejeição e profunda humilhação. Então ele não consegue mais desenvolver sentimento por ninguém. Ele se torna uma pessoa extremamente sem afeto, extremamente com dificuldade de expressar e manifestar o seu sentimento às outras pessoas. Chegou um tempo na vida desse paciente que ele já não tinha mais vontade nenhuma de dar continuidade na vida. Seus pensamentos eram pensamentos horríveis, torturadores, aterrorizantes. Ele pensava até em perder a sua própria vida. Para ele já não tinha mais sentido, para ele já não tinha mais entusiasmo, para ele já não tinha mais brilho, não tinha mais vontade nenhuma dentro dos olhos dele. Os olhos dele estavam totalmente apáticos, sem brilho nenhum. E ele estava cada vez mais se fechando e cada vez mais deprimido.
É importante lembrarmos que quando criança, o desejo é muito grande, é muito intenso. A criança deseja viver intensamente as suas alegrias, seus prazeres, suas realizações. Mas se eles estão vivendo dentro de um ambiente cheio de conflitos, cheio de brigas, cheio de guerras, ela não vai conseguir desenvolver-se o suficiente para alcançar a realização de seus sonhos. Esta criança, ela vai ter que viver a vida que ela tem diante dela. Ela vai ter que viver uma realidade insuportável, e para mudar esta realidade será para ela praticamente impossível. Mesmo na vida adulta, mesmo ela sendo uma pessoa formada, segura, pronta para viver o sucesso, ela vai estar sofrendo os reflexos deste passado, os reflexos desse transtorno todo que ela viveu quando ela era criança. Alcoolismo é uma situação conflitiva extremamente delicada. Você pode nunca ter vivido isto, mas só de pensar que alguém está vivendo desta forma, ela merece realmente seu respeito. O que nós procuramos fazer é orientar a pessoa para que ela mude dentro dela o foco do seu sofrimento. Ela está presa neste passado, enxergando sempre os conflitos da sua família. Ela não consegue enxergar nem projetar em sua mente um futuro diferente, um futuro brilhante, porque ela se vê sempre triste e sempre deprimida por ter sofrido tudo aquilo que ela sofreu. É importante você olhar para dentro de você e dizer: eu não sou igual ao meu pai, eu nunca vou ser igual a ele. Eu vou procurar ser uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa saudável, e jamais vou me deixar levar pelas fraquezas do meu corpo ou do meu desejo. Eu não vou me permitir fazer ou viver da mesma maneira que meu pai fez e viveu. Eu vou procurar ser melhor, vou procurar ser diferente, e vou procurar fazer isto para me satisfazer e não para satisfazer a outras pessoas. É importante entendermos que um trauma no passado pode afetar completamente a nossa vida e trazer distúrbios e desequilíbrios psíquicos e psicológicos muito graves, afetando diretamente a nossa saúde e o nosso comportamento. Nós precisamos cuidar e tratar desses transtornos, porque senão a nossa vida nunca será uma vida inteira, uma vida completa. Você nunca vai encontrar totalmente a sua verdadeira razão de ser, a sua verdadeira razão de viver, e assim se tornará sempre e cada vez mais infeliz. Comportamento, um programa especialmente criado para você. O programa Comportamento eleva seus conhecimentos, promove a autoestima com descontração e muito requinte. Direção e apresentação: Ademir Dantas.